Olá a todos, tudo jóia com vocês? Bom, vamos a mais um vídeo. Vocês podem estar achando estranho o título, mas vocês vão entender. Vem comigo. Bom, gente, vamos aqui ao que interessa. As pessoas podem estar achando estranho o título. Primeiro a aula, depois a marretada. Lembrando que a marretada é a crítica. Vou repetir, a marretada que eu vou dar é a crítica à ideia, certo? Não estou aqui conclamando e nem, ou melhor, nem incentivando, e nem é errado, nem incentivando violência contra ninguém, certo? A gente está aqui discutindo ideias, mas antes nós vamos explicar o caso e vocês vão entender. Eu quero colocar na tela para vocês isso aqui, olha aí, ó. Uma pessoa me mandou, tanto que eu cobri aqui, ela printou, essa amiga, uma amiga minha, não preciso falar o nome dela, dessa pessoa, ela printou e me perguntou se a frase estava correta, na questão da estrutura, concordância, aquela coisa mais, função sintática, aquelas coisas todas. E o que eu falei para ela? Olha só, tanto que tá aqui, não está a foto da pessoa. Eu cobri, botei um bichinho aqui para quê? Para que ninguém identificasse. Lógico, a pessoa não autorizou a imagem, não preciso mostrar a pessoa. E no caso, ela pegou isso aqui, ela viu isso aqui no perfil no Instagram desse pastor aqui, pastor Renner, ou Renner, não sei se acho que é Renner, uma coisa assim, oficial. Claro que eu cobri o rosto dele aqui também. Olha a frase aqui, ó. Se Deus decidisse exterminar todos os teus inimigos, vírgula, você seria o primeiro da lista. Será que isso aqui está certo? A frase, eu estou dizendo assim, a construção, a estrutura, será que isso aqui está certo, gente? Eu sei que a maioria dos meus inscritos são ateus, mas eu vou falar para vocês. Vamos esquecer um pouquinho a questão da ideia de Deus ou não. Vamos prestar atenção na frase. Depois eu vou falar sobre a ideologia por trás disso aqui, que é algo perigoso. Mas vamos primeiro à frase. Será que isso aqui está certo? Se quiser, dê um pause e tente encontrar o erro aí. Vou voltar aqui, vou tirar agora da tela. Bom, se você não conseguiu identificar, certo? Eu vou falar para vocês. Claro que na hora que a pessoa me perguntou, eu expliquei para ela, certo? Tranquilamente, ela entendeu, certo? E agora eu vou explicar para vocês o que está errado nesta frase. Alguém vai dizer, ah, não é porque Deus não existe. Calma, não é isso que eu quero explicar. Vamos explicar a estrutura. Então vamos aqui ao slide. Primeiramente, ver se está tudo certo aqui. Tá, vamos lá. Aqui, ó, os pronomes possessivos. Quais são? São eles aqui, ó. É a primeira pessoa do singular, segunda pessoa, terceira, vai. O que é um pronome possessivo? São aqueles pronomes que substituem ou acompanham um substantivo, certo? Substantivos são aquelas classes de palavras que dão nome às coisas, que nomeiam as coisas. Então, por exemplo, celular, cordão, Flamengo, Rio de Janeiro, cachorro, Vombate, Globo, controle, anel, tudo isso são substantivos, certo? Tem substantivos próprios, tem os comuns e por aí vai. Então, só para você entender. Então, os pronomes possessivos, eles acompanham ou substituem um substantivo, indicando uma relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas, certo? Então esses são os pronomes possessivos que estão aí na tela. Vocês podem dar um pause e ver o meu, minha, já tem uma aula sobre isso, mas vamos lá. Eu só quero me atentar aqui a dois: o da segunda pessoa do singular e o da terceira pessoa do singular, que são esses aqui, ó. Da segunda, o teu, tua, teus, tuas, o terceiro, seus, suas, seus e suas. Mas por que seus, se seus está no plural? É porque você pode falar para a pessoa assim, olha, essas camisas são suas, certo? Você pode falar, eu falei com você, essas camisas são suas. Ou seja, você falou para uma pessoa, tá? Mas por que o você a gente flexiona as coisas na terceira pessoa? Porque o pronome você é um pronome de tratamento. E tudo que você flexiona na terceira pessoa para um pronome de tratamento, você tem que flexionar na terceira pessoa, certo? Quando usa o pronome
tu, que aí você vai ter que usar o teu, tua, teus, tuas. Tudo bem? Então, entendido isso, vamos aqui à frase do pastor. A frase errada. Por quê? Olha só. Se Deus decidisse exterminar todos os teus inimigos, ele está falando isso para os seguidores deles, ou para aqueles que vão visualizar o perfil dele lá no Instagram e ver e visualizar essa frase. Então, olha o que ele diz. Se Deus decidisse exterminar todos os teus inimigos, você seria o primeiro da lista. Por que isso aqui está errado? Porque o teus, ele se refere à segunda pessoa. O você é a terceira. Certo? Já vou explicar isso aqui já. O você é a terceira pessoa. Então, o que acontece? Se Deus fosse exterminar os teus inimigos, você que está me ouvindo aí, os teus inimigos, o que acontece? Você não poderia ser inimigo de você mesmo. Não tem como isso. Eu entendi a ideia do cara aqui, tá? Eu entendi a ideia do cara aqui. Mas por que isso aqui está errado? Se Deus decidir exterminar todos os teus inimigos, você seria o primeiro da lista. Ora, você é inimigo de si mesmo? Não, né? Ninguém é inimigo de si mesmo. Certo? Então isso aqui está errado. E outra coisa, mesmo se ele estivesse falando para a pessoa, não, mas eu tô falando, mesmo se ele estivesse falando que o inimigo da pessoa fosse a pessoa mesma, ele teria que colocar o tu aqui, e não o você. Mas o que acontece? Agora, se Deus decidisse exterminar todos os seus, que aí está falando do que? Ele está falando com a pessoa, que no caso são os inscritos deles, que está falando teus. Aqui está errado. Você seria o primeiro. Isso aqui está se referindo ao quê? A pessoa que está visualizando, os seguidores dele. Então ele teria que colocar o quê? Deus aqui não é segunda pessoa, é terceira. Ele está falando com os inscritos dele a respeito de quê? De um ser que ele acredita, que aqui nós podemos identificar pelo substantivo Deus, certo? Eu coloquei em maiúsculo igual o cara colocou lá, certo? Então se ele está falando desse personagem aqui, dessa pessoa aqui no discurso, Deus teria que ser o quê? É a terceira pessoa. Então o correto seria, se Deus decidisse exterminar todos os seus inimigos, você seria o primeiro da lista. Agora vamos ver como que a frase ficaria correta. E por que eu mudei para o pronome tu? Olha só. Se Deus decidisse exterminar todos os seus inimigos, seriam o que? Os inimigos de Deus. Aí tá aqui, ó. Por que eu botei tu serias? Por que na frase escrita eu coloquei o tu? Para diferenciar segunda pessoa, que é a pessoa que está vendo ali, com quem o pastor está falando, e a terceira pessoa, que é o personagem, que é a pessoa que ele está se referindo, que é Deus. Então, se Deus decidisse exterminar todos os seus inimigos, ou seja, os inimigos de quem? De Deus, certo? Tu serias, certo? Seria isso. Não, por que não você? Porque poderia gerar uma dualidade no texto. Então, tu serias o primeiro da lista. Então, ou seja, dando a entender que a pessoa é uma inimiga de Deus. Muito bem, vamos voltar aqui agora para mim. Certo? Olha só, gente. Agora, qual que é a marretada aqui? É porque o pessoal gosta de colocar, sabe o quê? O medo. A verdade é essa. Tá? Explicando a frase, acho que vocês entenderam como é que você tem que usar o pronome teu, o pronome o seu, sua e por aí vai. Agora, olha a ideia do cara. Porque é isso que eles colocam. Porque ele quer colocar o quê? Que os inimigos de Deus são os seres humanos. E que o crente, ele está o quê? Em dívida sempre com Deus, porque é assim que a religião trabalha. Gente, é só pensar um pouco. A religião trabalha com medo. A religião trabalha em cima geralmente dessas 4 coisas que eu vou falar aqui, ó. Primeiro, medo, culpa. No caso, o cara vai se, no caso aqui é mais a culpa, né? Porque a pessoa vai se sentir sempre o quê? Um pecador. Vai se sentir sempre um devedor. E alguém que precisa estar em constante busca
que na verdade seria o quê? Frequentar lugares e tempos, horas marcadas, que seriam os pontos de contato, os cultos, os lugares onde ele vai ter ali um pajé, onde vai ter um xamã, embora não se chame pajé nem xamã, que pajé e xamã é o que o pastor ou o bispo é para essas pessoas, onde vai ter ali um lugar sagrado, um lugar praticamente imantado, onde haveria uma suposta unção. Então é ali que ele vai ter que estar sempre. Seria essa busca que teria em contato e a comunhão, que na verdade seria o que? A obediência e a presença nesses lugares. A obediência ao que? Ao líder. Então ele vai ter que fazer sempre isso. Para quê? Para que ele venha se livrar da culpa. Porque ele é sempre um inimigo de Deus e que carece do tal perdão. E que esse perdão ele não pode alcançar por ele mesmo, a não ser através de um sacrifício que outro fez por ele. Que contraria todo o princípio no início da Bíblia, que diz que ninguém morrerá pelo pecado do outro. Então, a própria ideia de sacrifício de Jesus já contraria todo o Antigo Testamento. Então nós podemos ver que ele não cumpre coisa nenhuma, porque cada um levará o seu pecado. Ninguém pode levar o pecado de ninguém, segundo a Bíblia. Mas voltando à explicação, o que as pessoas fazem? Colocam essas ideias na cabeça do outro para dizer o quê? Para dizer que ele está sempre errado, que ele está sempre culpado, e a pessoa fica com aquela culpa. Quando ela não tem medo, ela está trabalhando com a culpa. Às vezes ele tem medo de quê? Medo de ser amaldiçoado, medo de ir para o inferno, ou às vezes ele não tem medo, às vezes ele tem culpa, ele está sempre com aquela ideia doida na cabeça. Qual a ideia doida? Que ele está sempre errado, que ele é um pecador, que ele não presta. Essa pessoa pensa sempre assim, por quê? Por causa de pastores iguais a esse pastor Renner ou Renner, ou algo do gênero, que coloca essas coisas e as pessoas acreditam. Ainda no caso, quando ela me mandou isso, havia 12 curtidas. Não sei se vocês viram na hora que eu printei a tela e mostrei para vocês. Havia 12 curtidas. Já deve ter mais. Por quê? Porque as pessoas se identificam com isso. E claro, e mesmo assim na frase, não, mas o pastor, ele quer dizer que os inimigos do ser humano é ele mesmo. Piorou ainda. Já vimos ali o uso do teus, dos seus. E se ele quer dizer que o próprio ser humano, a própria pessoa é inimiga dela mesma, gente, ninguém aqui pega um porrete e sai batendo nele mesmo, a não ser que seja um doido. Uma pessoa em juízo normal não é inimiga dela mesma. Não é. Você não é inimigo de você mesmo. Mas o que acontece? Mesmo se a interpretação que ele quisesse dar fosse essa, mesmo assim é a culpa em cima do ser humano. Eu falei que eu ia falar sobre 4 coisas que a religião trabalha. Vou voltar de novo. Eu acabei falando explicando sobre a culpa, mas olha só. Eu já expliquei, né? A primeira coisa é o medo. A religião trabalha em cima do medo. Ela prende a pessoa através do medo. Medo de uma condenação, medo de ser amaldiçoado, medo de passar dificuldades, como se dificuldades fossem coisas espirituais, são coisas relacionadas ao quê? A vida social da pessoa. Não tem nada a ver com o espiritual, mas ele tem medo. Culpa, tá? Outra coisa que a religião trabalha muito é em cima da culpa. Você não deu sacrifício. Você não ofertou como tinha que ofertar. Você não tem fé suficiente. Você é um pecador. Você está errado. Você não está obedecendo. Então a culpa, a pessoa sempre fica com culpa. Ela não tem medo, mas ela tem a culpa. Ela está sempre achando que está devendo. Ela sempre acha que deve. Ela sempre acha que precisa fazer mais. É a culpa. Outra coisa que ela trabalha, ganância. Você vai prosperar, você vai arrebentar. Olha, agora você está aqui, você não é mais inimigo, agora você vai ser amigo se você obedecer às nossas doutrinas que eles chamam que é obedecer a Deus. E agora você vai arrebentar, você vai prosperar, você vai sair de baixo, você vai ficar lá para cima, você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça, sabe? Pega através da ganância. E muita gente cai nessa. E outra coisa a quarta coisa que a religião usa para te prender é a tradição. Como? A pessoa nasce naquela denominação ou naquela religião e ela não sabe por que segue, apenas ouviu que aquilo ali era o certo e ela segue aquilo ali. Por quê? Pela tradição familiar. Então, geralmente tem mais outros meios que a religião usa para prender o ser humano, mas em vias gerais são essas 4: medo, culpa, ganância e tradição.
são essas. Então nós podemos ver o que? A maldade por trás dessa frase, que parece algo devocional, parece algo bonitinho, mas é algo maligno. Por quê? Porque coloca o ser humano com culpa. Aí agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar. Na hora de avaliar a frase, tudo bem. Mas agora eu vou entrar no que meus amigos devem estar falando aí. E o medo de algo que não existe. Gente, eu vou falar uma coisa. Você não fica com raiva de mim não, religioso. Não fica com raiva de mim não, cristão. Seja cristão evangélico, cristão católico. Não fique com raiva de mim. Quer acabar com o ateísmo? Ou melhor, quer fazer que a sua religião seja reconhecida como uma verdadeira? Prove que o teu Deus exista. Só isso. Agora, se você quiser acabar com o ateísmo, aí pode ser qualquer Deus. Só provar que qualquer Deus exista, prove. Prove, qualquer um. Não é com argumentos. Olha quem criou o universo. Ninguém criou o universo. Quem fez o ser humano? Outro ser humano. Eles... Desculpa a expressão, mas vocês entenderam, né? Nenhum ser divino criou um ser humano. Certo? Nenhum ser divino. Então, quem criou o universo não foi criado. Não, vai estudar um pouquinho, vai que você vai saber. Não tem. Quem criou a natureza? Não tem criação da natureza. Certo? Não, mas quem criou? Não tem criação da natureza. Só vou falar uma coisa para vocês. Se houvesse o criacionismo, se ele fosse uma verdade, você teria que encontrar uma baleia no Cambriano. Cadê que você encontra? Não encontra. Nem um ratinho você encontra. Pois é. Mas voltando. Esse é o problema. Eles não conseguem provar. E outra coisa. Só que entre eles trabalham com isso. Com medo. Com ameaças. Para mostrar que a pessoa ela é sempre uma pessoa devedora à divindade. Uma pessoa pecadora. Gente, pecado não existe. Não, mas está escrito lá no livro lá de 1 João, na epístola, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Não, mentiroso é quem escreveu isso. O que existe são o quê? Delitos, crimes, falhas, omissões. Isso existe. Agora, pecado é uma ideia religiosa. Esqueça, vá viver a sua vida. Você não é inimigo de nenhum ser imaginário. Você não está em luta contra um dragão imaginário. Você não está em luta com nenhum ser infernal, nem com um ser celestial. Que no caso aqui, o maior medo que eles colocam, porque eles colocam como se esse Deus fosse um psicopata. Que na verdade a ideia ele é. Mas na verdade porque é assim, dentro da ideologia. Porque ele não é nada. Porque ele não existe. Certo? Mas eles colocam como se as pessoas fossem inimigas de Deus. Todo mundo deve, ninguém presta para eles. Olha que coisa maligna, gente. E é por isso que você vê um monte de gente com perturbações terríveis. Por quê? Por causa de pastores como esse aqui, que ficam postando essas coisas. E não apenas postam isso não, fica pregando essas bobagens dentro das igrejas. Por isso. Certo? Então não adianta ficar com raiva de mim. Não adianta ficar com raiva de mim. Eu analisei a frase, expliquei como é que é. E mesmo se você tentar dar um outro significado, é ruim do mesmo jeito. Porque não condiz com a realidade. Não condiz. Primeiro eu mostrei que a construção está errada. Certo? Primeiro eu mostrei. Agora eu estou mostrando o seguinte. A ideia por trás. Por quê? Porque a ideia de deuses faz parte do imaginário e somente do imaginário. Não há nenhuma comprovação. Não há nenhuma. Então, não fique com raiva de mim. Certo? Agora eu vou parar por aqui. Beber minha água aqui. É água mesmo, tá, gente? Hoje não é café, não. Parar por aqui. E você quer ajudar esse trabalho? Vou deixar aqui primeiro o clube de membros para vocês conhecerem as pessoas que estão nos ajudando. E também, quem quer fazer parte, fique à vontade. Você quer também, não quer ajudar, mas não tem um cartão, não tem como fazer parte. Tem a chave Pix no comentário fixado. E eu vou pedir para vocês o que eu sempre peço: compartilhar, curtir, comentar com respeito, se inscrever. Já é inscrito? Então tragam outras pessoas para se inscrever, tudo bem? Gente, outra coisa que eu quero falar também. Assista ao vídeo até o final. Pegue do início ao fim. Quer ajudar? É como você sempre ajudou, gente. Essa ajuda que eu sempre peço. Você compartilhar, você comentar, curtir. E outra coisa, deixa a propaganda passar, porque isso ajuda bastante. Certo? Quer ajudar? Fábio, eu não sei como ajudar, quero ajudar, não se preocupe. Assista a propaganda, a não ser aquelas propagandas bizarras que não tem como.
Por exemplo, tem propagandas aí que de 40 minutos, 1 hora. Teve uma vez que eu estava assistindo a um vídeo de um amigo meu e tinha lá uma propaganda que era uma palestra de 1 hora e 20 minutos, mais ou menos assim. Não tem como, né? Aí é impossível. Eu vou perder um tempo na propaganda, que é o tempo que eu quero ver, que eu quero, que é até maior que o tempo do vídeo que eu ia assistir. Então não tem como, certo? Mas é isso que eu peço pra vocês. Deixa a propaganda, poxa, tem 2 minutos. Televisão você vê bem mais tempo. Então ajude, assim você pode ajudar e assim você estará contribuindo com o canal e ajudando a crescer mais e mais. Agora sim, grande abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e contra essas ameaças insanas. Então, grande abraço, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.